Olá, bom dia. Meu nome é Josiana. Estou aqui para trazer mais uma vez uma mensagem de Deus ao seu coração. Hoje a mensagem se encontra em Mateus 18, versículo 2 até o versículo 4. E Jesus disse: Em verdade vos digo que se não converter e não vos fizer como uma criança, de modo algum alcançareis o reino de Deus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus está falando que a gente tem que se tornar como uma criança. Como, irmã Josi? Como se tornar igual a criança? Se tornar igual a uma criança, porque uma criança, ele não julga uma pessoa. Ele não julga um preto, ele não julga um branco, ele não julga um gordo, ele não julga um magro, ele não julga que aquele é feio, aquele é bonito, aquele é isso, aquele é aquilo. Uma criança, ele não sai julgando. E o nosso maior erro é sair julgando as pessoas, é sair taxando a pessoa disso, é sair taxando a pessoa daquilo, sem ao menos conhecer. Muitas vezes a gente nem conhece a pessoa e já tá julgando, olha, aquela pessoa é daquele jeito, é assim, assado. Você nunca nem falou com a pessoa. Então vamos deixar de julgar os outros, vamos deixar de achar que os outros é isso, os outros é aquilo, sem menos saber, sem menos conhecer, sem menos falar. Porque Deus fala que a gente tem que ser como uma criança. Uma criança não vê maldade em ninguém. Uma criança não sai falando isso e aquilo outro. Porque muitas vezes a gente julga as pessoas pela embalagem, né? Pela cara, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de andar. A gente não tem que fazer assim, a gente tem que ter um coração de uma criança. A gente tem que olhar como uma criança. Mas Jesus também fala que a gente tem que ser humilde. Tem que ser humilde como uma criança, porque muitas vezes a gente quer ser soberbo, muitas vezes a gente quer ser melhor do que o outro, porque tem isso, porque tem aquilo, mas a gente não tem nada. A gente não tem nada, tudo que a gente tem não é nosso. Tudo que a gente tem é de Deus, foi Deus que nos deu. Jó fala uma coisa muito bonita. Nu do ventre da minha mãe eu saí e nu eu vou morrer. Isso é a pura e realista verdade. A gente não tem nada e às vezes a gente quer ser melhor do que os outros porque tem um carro bom, porque tem um apartamento bom, porque tem uma loja, porque tem isso, porque tem aquilo. A gente não vai levar nada. Então a gente tem que ser humilde, temos que ser humano, não temos que menosprezar as outras pessoas, porque muitas vezes a gente menospreza outras pessoas. Às vezes a gente vê alguém na rua sentado no chão, a gente fica menosprezando, achando que é melhor que ele, que é isso, ninguém é melhor que ninguém. A gente somos ser humano, a gente somos feito de carne, a gente somos feito de carne e osso, assim como aquele que está ali na rua. Ele só tem uma vida menos favorável, porque aconteceu algo na vida dele que levou aquilo. Mas não é por isso que a gente vai querer ser melhor que eles, não. A gente tem que passar uma palavra de carinho, de amor, às vezes dar um bom dia, às vezes dar uma boa tarde, porque muitas vezes a gente dá uma boa tarde, um bom dia, quando é alguém importante, quando é alguém chique, quando alguém está bem arrumado. Não. Dá bom dia àquela pessoa que está sentada na rua, dá bom dia àquele mendigo, dá bom dia àquela pessoa que está limpando a rua. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que ficam limpando a rua, que são lixeiro. Tenho muito respeito. Então dá bom dia, não dá bom dia só para aquela pessoa que é chique, que é importante, que é isso. Não. Sai dando bom dia a todo mundo, porque todo mundo merece ter um bom dia. Então que essa palavra venha tocar no seu coração, porque toca bastante no meu. Venha ser como uma criança, venha ser humilde. Pare de maldade, pare de coisa ruim, pare de pensar coisa ruim. Seja como uma criança. Então medite em Mateus 7, capítulo 18. Capítulo 18 e versículo do 2 ao 4. Venha meditar nisso, porque muitas vezes a gente somos tão cruéis com o ser humano e acabamos machucando, fazendo coisa que não é certo. Porque às vezes uma palavra de bom dia, uma palavra você está tão bonita hoje, ou você está tão bonito hoje, muda o dia de qualquer pessoa. Então venha ser como criança. Venha ser como criança não só hoje, mas tem que ser mais humano, tem que ser mais caridoso. Amém? Que essa palavra venha falar ao seu coração,
compartilha, comente, se inscreva lá no meu canal Josi Mensagens, mande para os seus amigos, para os seus vizinhos e medite. Amém? Fica com Deus, que Deus lhe abençoe.